Olá, vamos aqui agora com a questão da Mackenzie do ano de 2005, que eu considero uma ótima questão para quem deseja aplicar e estudar os conceitos de soma de vetor e de decomposição de vetores também. Essa questão você tem dois caminhos que você pode resolver. Você pode fazer simplesmente de uma maneira mais teórica, usando os conceitos de soma de vetor, ou você pode fazer um caminho mais matemático, que é um pouco mais demorado, mas para quem está com o objetivo de estudar para treinar, eu acho ótimo. Então vamos aqui para o nosso quadro. O que é que a questão nos diz? A questão nos diz que a figura mostra 5 forças, A, B, C, D e E, representada por vetores de origem comum, dirigindo-se aos vértices de um hexágono regular. Sendo 10 N o módulo da força Fc, a intensidade da força resultante é. Então vamos para cá, o nosso quadro está aqui. Primeiro, vamos resolver pelo caminho mais rápido, mais fácil e mais teórico. Como é que a gente pode resolver isso pelo nosso primeiro caminho? A questão nos diz que o hexágono ele é regular, então os 6 lados dele são iguais, tá bom? Então, usando isso, imagine o seguinte. Pense que você pegou esse vetor FE e você o deslocou para cá, para a extremidade de FB. No momento que você fez isso aqui, você formou este vetor aqui. Tá certo? Que é exatamente igual ao vetor FE. Tá bom? Da mesma maneira, você poderia pegar esse vetor FA aqui e transportá-lo para cá, colocando aqui a origem, e da mesma maneira você teria um segundo vetor, que agora aqui seria equivalente ao FA, certo? O que acontece? Aplicando agora soma de vetor. Como é que a gente faz soma de vetor? Qual o raciocínio que você segue? É o seguinte, sempre que você somar dois vetores, você terá um primeiro vetor e o segundo vetor da soma, você vai pegar a origem do segundo vetor e vai ligar na extremidade do primeiro. Fazendo isso, como é que você determina o vetor resultante dessa soma? O vetor resultante dessa soma, ele vai da origem do primeiro vetor até a extremidade do segundo vetor. E pronto. O que é que você tem aqui? Você tem um vetor FC. Então você percebe que quando você soma FB mais FE, o resultado é igual a FC. É só olhar aqui. Ó, o primeiro vetor FB, na extremidade do primeiro vetor eu liguei o segundo vetor e o vetor resultante vai da origem do primeiro até a extremidade do segundo, que por acaso ou não vai coincidir exatamente com o vetor FC. Então a gente já sabe que a soma de FB mais FE dá igual a 10 N, tá bom? Além disso, a gente já tem aqui que o vetor FC, a própria questão nos diz que vale 10 N também. E aqui na extremidade inferior, a gente vai ter que, se somar FD com FA, eu também terei o vetor FC. Então, a gente sabe que FD mais FA dá igual a FC, que dá igual a 10 newtons do mesmo jeito. Tá bom? Então, fazendo a soma dos vetores, você vai ter que 10 com 10 com 10. A resposta é 30 newton, vetor resultante. Resposta item E. Porém, há um segundo caminho para a gente responder isso aqui, tá bom? Então vamos apagar isso aqui e vamos montar aqui a nossa segunda via para responder essa questão. Então, qual é a segunda maneira de responder essa questão? É analisando por meio de decomposição vetorial. Então, dica. Vai fazer uma questão de vetores, vai precisar decompor principalmente
recomendo. Desenhe o eixo de referência. Então está aqui, questão de vetores. Aqui a gente tem o nosso eixo Y. E agora desenhar aqui o nosso eixo X, né? E aqui o nosso eixo X, tá certo? Eixo Y desenhado, eixo X desenhado. Desenha o eixo, vamos determinar os ângulos, que isso pode ajudar a gente para decompor. A questão nos diz que o hexágono ele é regular. A soma dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus. Então, você tem que, se você tem 6 ângulos, cada ângulo vai ter 120 graus, tá certo? Porém, você pode perceber que você pode formar vários triângulos menores aqui dentro, não é isso? O que é que a gente percebe? A gente não tinha feito aquela mesma projeção anterior no outro método e chamou isso aqui de FE, porque realmente é equivalente, não é? Vamos lá. Aqui eu tenho FE e aqui eu terei FA. Já tem um vetor, coloca a seta em cima. Pronto. Certo? Agora, vamos lá, determina os ângulos. Eu sei que esse ângulo todo aqui é de 60 graus, certo? Mas vamos aqui, ó. Esse lado aqui é igual a esse lado, pois o hexágono é regular. Então, eu tenho um triângulo no qual os dois lados aqui são iguais e a gente tem a base. Isso é um triângulo isósceles. Quando a gente tem um triângulo isósceles, nós sabemos que esses ângulos aqui da base são iguais, certo? Tá, e o que é que acontece? Esse ângulo maior aqui, eu já sei que mede 120 graus. Então, eu tenho um ângulo de 120 graus e eu tenho outros dois ângulos menores que são iguais. E a soma desses três ângulos tem que dar 180 graus, pois essa é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, se eu tenho 120, falta 60, os dois ângulos são iguais, então cada um desses ângulos tem 30 graus. Se eu sei que esse ângulo todo aqui tem 120 e que aqui eu estou cortando ele na metade, então eu sei que isso todo aqui tem que medir 60, então eu sei que aqui eu tenho um ângulo de 30 graus também. Tá certo, 30 graus. Tá. Esse ângulo completo é 120 graus, pelo que a gente já falou. Então, se eu dividir no meio, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. 60 com 30, 90. Então, para fechar esse aqui, a gente tem um ângulo aqui de 90 graus, então a gente tem um triângulo retângulo aqui, tá bom? E a questão já dá pra gente que essa hipotenusa desse triângulo retângulo vale 10 newton. Tá bom? Então, vamos aqui agora. O que é que a gente tem para dar seguimento nessa questão? Eu tenho uma hipotenusa e eu tenho ângulos. Tá? Com isso aqui, a gente já pode determinar os valores de FB e de FE usando as definições de seno e cosseno. Vamos lá. Esse ângulo aqui é de 30 graus, então eu sei que o seno de 30 graus dá igual a 1/2,
que é igual a definição de seno, cateto oposto sobre hipotenusa, que dá igual a FE sobre 10. Então a gente aqui chega à conclusão que FE dá igual a 5. Certo? 5 newtons. Tá bom? Já o FB vai ser o cateto adjacente ao ângulo de 30. Então a gente já sabe que pela definição de cosseno de 30 graus dá igual a raiz de 3 sobre 2. Eu já vou desenhar a raiz, tá certo? Raiz de 3 sobre 2, que dá igual a FB sobre 10. E o resultado dessa conta aqui é 5 raiz de 3 newtons. Tá, agora vamos só corrigir aqui o que faltou. Faltou eu desenhar a raiz de 3 aqui e faltou eu desenhar a raiz de 3 aqui. Tá bom? Então, olha só, a gente já definiu quem é FE, a gente já definiu quem é FB. FD é igual a FB e FA vai ser igual a FE, tá certo? Então a gente acabou de definir os módulos de cada um desses vetores, tá certo? O que é que acontece agora? Você precisa decompor cada um desses vetores, mas já de início observe que o nosso eixo de referência a gente tem que o x aumenta para cá e o y aumenta para cá. Esse vetor FA, vou até apagar um pouquinho aqui só para a gente ter melhor espaço para entender o que a gente vai fazer aqui. Esse vetor FA, ele vai ter uma projeção sobre o eixo x. A projeção do vetor FA sobre o eixo x a gente chama de componente de A no eixo x, tá certo? E é equivalente a esse trecho aqui. Da mesma maneira, o FA vai ter uma projeção no eixo y, que vai corresponder a mais ou menos a essa componente aqui, tá certo? Vou até desenhar aqui. Não está perfeito não, tá certo? Mas acho que é o suficiente para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Perceba que essa componente y de A, ela vai se anular com essa componente y de E, porque as componentes Z, ele vai ter uma componente no eixo x, que aponta também no sentido crescente do eixo x, mas a componente y dele vai ser negativa, enquanto a componente y de A é positiva. Como os ângulos são iguais e os módulos dos vetores são iguais, essas componentes vão ter mesmos valores. Então você já sabe que a componente y de E vai se anular com a componente y de A, e da mesma maneira a componente y de B vai se anular com a componente y de D. Então você já pode ignorar aqui as componentes no eixo y. O que importa para fazer essa questão são as componentes do eixo x. Então como é que eu calculo a componente no eixo x, a componente de A no eixo x? A componente de A no eixo x é dada por A no eixo x, FA no eixo x dá igual a quanto? Vai ser igual a, o ângulo agora aqui é de 60 e a gente está falando do cateto adjacente. Então vai ser FA no eixo x vai ser igual a FA vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é igual ao meio. Então, como a gente já calculou que o FA é igual ao FE, então a gente vai ter que o FA vai ser 5 vezes 1 meio, que dá igual a 2,5 Newton, tá certo? Mas perceba, o vetor A é igual ao vetor E. Então você também vai ter que a componente de E
você vai ter que a componente E no eixo X também vai ser igual a 2,5 newton. Tá bom? Agora vamos fazer a conta para FB e para FD. Como é que eu calculo a componente de B no eixo X? A componente de B no eixo X vai ser igual a essa projeção de B sobre o eixo X. Tá certo? E como é que a gente calcula a projeção de B no eixo X? Ela vai corresponder a mais ou menos esse trecho aqui, que é exatamente a projeção de B sobre o eixo X. Então, a conta é feita da seguinte maneira. A componente B no eixo X vai ser igual a FB vezes o ângulo que a gente está usando aqui para esse triângulo aqui é o ângulo de 30 que a gente tinha calculado. Então, vai ser igual a FB vezes cosseno de 30, que isso aqui dá igual a FB, a gente tinha calculado aqui, que dá 5 vezes raiz de 3, raiz de 3 sobre 2, vezes o próprio cosseno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 Opa, rapidinho. Isso é só 5 raiz de 3, desculpa. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 2, essa conta aqui dá 7,5 newton. Tá certo? Só desenhar aqui para ficar completo, para não ficar mais confuso. Raiz de 3, raiz de 3. Tá bom? Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 2, 7,5. E você percebe ainda que a componente D no eixo X é igual a componente B. É igual a... que dá igual a 7,5 newton. Então, como é que a gente soma no final? Se a gente já percebeu que todos os componentes Y se anulam, a gente só vai somar as componentes X. Então, componente X de A, 2,5 com 2,5, 5. 7,5 com 7,5, 15. 15 mais 5, 20. E ainda tem o vetor, próprio vetor FC, que já vale 10. Então, a soma no total vai dar 30. Então, não importa qual caminho que você escolha para responder essa questão. Nos dois caminhos, a resposta tem que ser 30, mas existem duas maneiras diferentes de você responder. E é isso que eu espero que vocês tenham entendido com essa questão. E desejo um bom estudo a todos, tá bom? Valeu!